Olá, meu nome é Cíntia Roberta, sou psicóloga clínica, atendo há 16 anos no consultório e hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, um assunto que é polêmico, que é a raiva. No primeiro vídeo nós falamos sobre frustração e eu falei que frustração, ela carrega consigo, ela gera muitas vezes a raiva. E então na verdade a frustração ela carrega vários sentimentos com ela, porém a raiva é um deles. E eu falei no vídeo da frustração que a gente ia falar sobre cada um desses sentimentos gerados por essa frustração. E um dos primeiros, para mim, um dos mais importantes é a raiva, porque é polêmico. Por que é polêmico? Porque geralmente há uma confusão em cima desse assunto. Como assim uma confusão em cima desse assunto? Geralmente as pessoas associam a raiva a comportamento violento, a violência. E hoje eu quero desmistificar um pouquinho esse tema. A gente precisa entender que a raiva ela tem duas vertentes. Uma é o sentimento e a outra é o comportamento. Então, eu acho que a gente precisa deixar bem claro isso, porque a raiva ela em si não é uma coisa má e outra, ela é genuína do ser humano. Todo ser humano sente raiva. Eu sou cristã e posso dizer, até Jesus Cristo sentiu raiva. Jesus Cristo foi lá e quebrou o templo todo, Ele não machucou ninguém, mas ele teve um sentimento de raiva naquele momento. Então, muitas pessoas chegam às vezes no consultório falando, eu não posso sentir isso, isso é pecado, Deus castiga, enfim, tem uma série de mitos em cima da raiva que eu acho que é importante a gente entender para a gente poder quebrar isso e entender que quanto mais a gente pode olhar para a raiva, para os nossos sentimentos, melhor vai ser. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe a raiva sentimento e existe a raiva comportamento. Não necessariamente ou não deveria necessariamente andar junto essas duas coisas. Porém, como existe um tabu em cima desse tema, quando a gente olha para a raiva, a gente acha que é uma coisa ruim. Então a gente prefere negar, a gente prefere não expressar, a gente prefere esconder, até que se torna comportamento. E aí é que vai trazer os danos para as nossas vidas. Por quê? Porque geralmente o comportamento que vem acompanhado da raiva não é um comportamento muito simpático. Geralmente é um comportamento agressivo, é um comportamento violento, é um comportamento que vai trazer para a sua vida muitos transtornos, Na verdade, eu particularmente, eu prefiro atender pacientes que têm raiva. Por quê? Porque eu falo que a raiva ela é uma energia. A raiva significa que a gente está reagindo contra a vida, que a gente está vivo, que a gente tem essa energia, que a gente pode ir em frente. A gente só precisa canalizar essa energia para o lugar certo, Mas quem tem raiva geralmente tem vida. Um exemplo, quando a gente ouve uma pessoa contando uma história, mesmo no consultório, se eu ouço uma pessoa contando uma situação de ela foi humilhada ou passou por uma situação de injustiça, alguma coisa, aí a gente pergunta, poxa, e aí, o que é que você fez? Eu falo, não fiz nada. Você fala, como assim não fez nada? Você tem sangue de barata ou não corre veia, não corre sangue nas tuas veias? E o que quer dizer não corre sangue nas tuas veias? Que a pessoa está morta. Então, a raiva, ela é uma energia. A gente só precisa desmistificar o que muitas vezes a sociedade prega, que é uma coisa feia, que não pode, que isso, que aquilo, para olhar para ela de uma forma verdadeira e sem julgamento. Ou seja, se a gente tirar todo o julgamento de raiva, ou tudo que a gente ouve falar, que a raiva é feia, que a raiva é isso, que a raiva é aquilo, a gente tem que pegar isso tudo que é falado e jogar para o comportamento violento. Porque o sentimento de raiva em si não é mal. Todo mundo sente, é genuíno. Como eu falei da outra vez, a frustração, com certeza, ela vai gerar um sentimento de raiva. Isso não significa que eu preciso atuar essa raiva. Isso não significa que eu preciso ir lá e quebrar tudo, eu não preciso ir lá e bater, eu não preciso, Porque muitas vezes
os pais com as crianças, hoje eu tenho 2 filhos pequenininhos e sei bem o que é isso, né? A criança ela não tem esse filtro, ela sente e ela atua, né? Então, o que é importante a gente fazer com as crianças, principalmente, é poder ajudar as crianças a entender esse sentimento. O que é que você está sentindo, né? Você não precisa ir lá e bater no seu irmão. Você pode resolver essa situação de uma outra forma. Você está com raiva? Você quer falar sobre isso? Existem tantos caminhos para a gente ajudar uma criança a identificar o sentimento de raiva, para não precisar esconder. Porque o que acontece? Como a gente aprendeu que raiva é feio, a gente esconde, a gente nega, a gente disfarça, a gente faz uma série de coisas. Só que chega uma hora que tá tão, né? A boca fala o que o coração transborda, né? Tá tão aqui a raiva que a gente atua. E muitas vezes numa situação que nem tem tanta importância. Eu sempre falo, caiu uma agulha, a gente pega e atua essa raiva que tá lá há tanto tempo e por uma série de outros motivos. No consultório, o que a gente precisa olhar, o que a gente precisa tratar, na verdade, é o comportamento violento e não a raiva. A raiva a gente vai ajudar a pessoa a entender, olhar para ela, é genuíno, né? Aquilo que eu falei, a frustração, ela gera raiva. O importante é que a gente possa olhar para essa raiva e falar, eu quero matar um. Não tem dia que a gente acorda assim? Né? No trânsito, a gente não sente raiva, mas não é por isso que eu vou sair, descer e atirar no primeiro motorista que eu encontrar na minha frente, que me deu uma fechada ou qualquer coisa parecida. Então, a não atuação do comportamento é que traz uma saúde emocional e mental para nós. Então, o importante na raiva, nesse processo de raiva, é a gente poder entender a nós mesmos, olhar para ela verdadeiramente e poder sentir diante de um amigo ou mesmo de um psicoterapeuta, para poder aliviar e não precisar atuar esse comportamento, não precisar atuar esse sentimento de raiva. Quando a gente atua essa raiva, provavelmente você vai perder um relacionamento, provavelmente você pode perder o seu emprego, você pode se ferir, porque tem aquelas pessoas que atuam a raiva contra elas mesmas, né? Hoje em dia não é uma coisa comum a gente encontrar pessoas que se batem, que se cortam, que pegam aquela raiva, aquela agressividade e jogam contra elas mesmas. E a gente também está falando, né, uma coisa que eu quero deixar claro e que eu acho que vale um próximo vídeo a gente falar, é sobre a agressividade ativa e passiva. Existe a agressividade ativa, aquela que a gente vai, que a gente briga, que a gente destrói, que a gente quebra, que a gente bate, que arrebenta, e a agressividade passiva, que muitas vezes causa tanto dano para uma outra pessoa que convive com essa pessoa que tem uma raiva passiva, do que a agressividade ativa. Mas isso fica para o próximo vídeo, para a gente conversar a respeito. Então, o que eu quero deixar claro é que se a gente não atua a raiva, a gente consegue codificar esse sentimento, dar nome para ele, entender o que se passa, muitas vezes até contar a história com raiva, isso é permitido, isso pode, né? Isso é do ser humano, é saudável. E a gente não atua o comportamento, a gente vai estar se livrando de muitos danos nas nossas vidas. Então, que fica aí a dica e que cada vez mais a gente possa estar conectado conosco. Quanto mais conectado, quanto mais sem preconceito, sem julgamento, nós podemos olharmos para nós mesmos, mais nós vamos alcançar uma vida livre, uma vida sem tantos danos, uma vida feliz. Fica aqui a dica de hoje. Verde, verde, folha desabada, doida cor, sem ter qualquer razão de ser, mágica das coisas.